Graça e paz, povo abençoado, eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo para herdar o reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordestão brasileiro. Amém? Glória a Deus. Então, bem-vindo a todos aqui do canal Metanoia da Graça. E vamos continuar, irmão. Eu quero concluir esse estudo, mas cada vez vai aparecendo novidade. E eu tenho que passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O homem tem um livre-arbítrio, o homem tem poder de decidir, de escolher, né? Eu quero herdar a vida eterna. Não, eu não quero. Eu quero ficar nesse mundão mesmo aqui. Eu não quero nada com as coisas de Deus. O homem tem esse poder. Pelo que você viu já nos 2 vídeos anteriores, olha o texto, olha o que Paulo disse, como está escrito, Romanos 11:8, como está escrito, até o dia de hoje, o irmão Van disse, até os dias de hoje já nascem assim, ó. Eles, pessoas já foram predestinadas, já foram destinadas, já nascem com esse fim aqui, ó. Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, para que não sejam salvas, ok? Ou não tenham novo nascimento, como queira. Como eu falo salvação, você entende, herdar a vida eterna. Agora, se Jesus disse o que disse, no primeiro vídeo, no segundo vídeo, Paulo disse o que disse aqui, que Deus predestinou, né, pessoas para a vida eterna, para a perdição eterna, para a ira, outros para a salvação. Se Deus fez isso, olha o que Pedro fala a respeito desse mesmo assunto que Jesus iniciou, Paulo falou e Pedro completou. Olha o que Pedro fala sobre a soberania, né, e a escolha, né, de Deus. Pedro disse o seguinte: Deus gerou ou Deus destinou pessoas para serem descrentes ou incrédulas, desobedientes, nunca crerão, eu disse nunca crerão no Evangelho da Graça de Cristo Jesus e nunca serão salvas ou nunca herdarão a vida eterna em Cristo Jesus. Nunca terão um novo nascimento, nunca terão seu espírito aperfeiçoado. Eu disse nunca. Quem disse foi Pedro. Vamos ver. Se fosse eu, claro, eu iria dizer, não creio não, irmão, que é a conversa minha. Mas vamos ver o que disse Pedro a respeito desse assunto. Olha o que disse Pedro. Deus destinou essas pessoas para este fim. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7, versículo 6. Vamos para o versículo 6. Olha só. Por isso, a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontada. Quem nela crê, você já sabe. Quem iria crer? Só os eleitos, só os predestinados, só os escolhidos. Agora, ou todos, o mundo todo escolhido, o mundo dos eleitos, o mundo, né, dos predestinados. Quem nela crê. Aí ele diz, versículo 7 agora, versículo 7. Assim, para vós, os que credes, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, ela é preciosa. Mas, outro grupo agora, os não eleitos, os não escolhidos, os não predestinados, mas para os descrentes, olha, parece a palavra descrente, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra angular. Ele está se referindo a Cristo.
Agora, olha só o 8. Os descrentes. Esses que são descrentes, porque eles não quiseram crer, a carne ativada deles não aceitou a pedra angular, não aceitou a mensagem de Cristo, não aceitou o evangelho da salvação. Eles mesmos, partiu deles ou alguém operou aqui? Vamos ver? Olha o que ele disse. Mas para os descrentes. Quem são esses descrentes? Versículo 8. Preste atenção na revelação. E como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçaram, preste atenção, causam a queda, causa tropeço na palavra, eles, os descrentes, tropeçaram e essa rocha, essa pedra, causa a queda. E por que eles tropeçaram na palavra? Por serem desobedientes. E por que foram desobedientes? Mas para isso também foram destinados. Quem destinou essas pessoas a tropeçar, a queda, a desobedecer a palavra? Aqui, ó, a desobedecer a palavra. Quem fez eles desobedecerem? Quem fez eles não acreditarem? Isso foi Pedro. Aqui, ó, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 ao 8. Quem fez isso na vida dessas pessoas? Quem fez? Aqui, ó. Para isso, aqui, ó, desobediência. Mas para isso também foram destinados. Eles foram pessoas, já nasceram predestinadas, destinadas, aqui, ó, para, aqui, ó, tropeçar, caírem, tropeçarem na palavra e serem desobedientes. Essas pessoas aqui, como eu disse, certo? Deus destinou, olha aqui, ó, Deus destinou essas pessoas para serem descrentes, incrédulas, desobedientes. Essas pessoas que Deus destinou ali, ó, nunca crerão no Evangelho de Cristo Jesus e nunca serão salvas. O próprio Deus destinou essas pessoas para este fim. Destinados para este fim. Agora, o verbo aqui, ó, destinar, quando Pedro usa essa palavrinha aqui, ó, Deus destinou essas pessoas para serem incrédulas e para a perdição eterna. Essa palavra destinar vem do verbo grego titemi. Titemi é estabelecer. Deus estabeleceu. Designar, instituir, determinar. Foi o próprio Deus que estabeleceu, foi o próprio Deus que instituiu, foi o próprio Deus que designou essas pessoas a serem incrédulas, ou seja, não acreditar, nasceram para não acreditar no Evangelho, na mensagem de Cristo Jesus e não serem salvas na grande tribulação, nem na mente, nem no espírito, e não terem um novo nascimento e não entrar no reino eterno de Cristo Jesus. Quem destinou essas pessoas a isso? Deus. Por causa do verbo, é titimi, do grego, ok? É a mesma coisa que está aqui, ó, João 15,16, olha só, olha o titimi aqui, ó. João 15, versículo 16, olha só. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. É o mesmo que escolha, titimi, ou seja, Deus escolheu essas pessoas, titimi, para serem destinadas à perdição eterna, ou para não crerem, nasceram para serem incrédulas, ok? Titimi, por causa do verbo grego titimi, foi o próprio Deus que estabeleceu. 1 Timóteo, capítulo 1. Então veja aqui, ó, não foste vós que me escolheste, vocês não me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Quem designou? Deus. Deus escolheu e designou estas pessoas, o próprio Deus. 1 Timóteo, capítulo 1. Aqui,
Timóteo, cadê? Aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10. Olha só. 12, versículo 12. Versículo 12. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Então, designando-me no seu ministério. Quem fez isso? Deus. Deus que designou. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me ou designando-me, né, no seu ministério. Atos 13, agora preste atenção em Atos capítulo 13. Olha só que revelação bombástica para aqueles que acreditam no livre-arbítrio. Talvez com este versículo, todo o ensinamento do livre-arbítrio, né, da livre agência, que o homem tem poder de escolher as coisas de Deus, se ele quer ir para o céu ou ficar neste mundo, ou morrer sem a transformação, sem o novo nascimento. Vamos ver se o homem tem este poder aqui. Capítulo 13, versículo 44. Presta bem atenção nesta revelação aqui, ó. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus, por intermédio de Paulo. 45. Mas, vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Veja se hoje não é assim. Hoje é assim. Está se levantando os irmãos da graça, pregando o evangelho da graça de Cristo Jesus através do apóstolo Paulo, mas a religião, né? O trio religioso, evangélico, Testemunha de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia, faz isso aqui, ó, contradiziam o que Paulo falava. 46, olha só. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário, em primeiro lugar, que se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, os judeus, e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Preste atenção no 47. Olha só, 47. Porque assim o Senhor nos ordenou, eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Até o ano 70. Ali os confins da terra, lógico, terra dominada por Roma. Ali eram os confins da terra, né? Naquele mundo de Roma, no mundo dos judeus. Olha a bomba, o versículo 48. Vamos ver se foi o homem que tem a liberdade de escolher, né, a salvação, a vida eterna, se o homem tem poder de se transformar, de ter o novo nascimento, ou se isso partiu de Deus. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor que Paulo pregava, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E agora? Destinados para a vida eterna. Não foram destinados para escapar da grande tribulação. Não foram destinados para ser salvo na mente. Foram destinados para a vida eterna, creram. Quem creu para a vida eterna? Os destinados. Quem destinou? A carne que se desativou. Quem destinou esses gentios para a vida eterna? Você está entendendo, meu irmão? Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui, ó. Então, aqui, ó. Irmão Van, aí você pode dizer, mas foram destinados, sim, e destinados. E o que quer dizer destinados? Não é?
Ou seja, eles foram designados, eles foram eleitos, eles foram predestinados, destinados por Deus. Presta bem, lê devagarzinho. Ouvindo isso, os gentios a quem Paulo pregava alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Entenderam, desceu ao coração deles. E todos os que haviam sido, todos, irmão, a maravilha, todos os que haviam sido destinados, eleitos, selecionados, predestinados para a vida eterna. Todos creram. Todos os destinados. Quem creu? Os destinados. E todos destinados. O mundo todo. Todo ser no tempo de Paulo, toda criatura nos dias de Paulo, todas as gerações, todo mundo nos dias de hoje, não. Todos os destinados. Hoje é da mesma forma, só irão crer os destinados por Deus, os eleitos, os predestinados, os salvos antes da fundação do mundo. Todos quantos tiveram seus nomes escritos no livro da vida foram destinados para a vida eterna. Irmão, a vida eterna. Presta atenção. Vida eterna. Aí você pode alegar o seguinte. Irmão, é forte ou não é? O homem tem o poder de dizer, não, eu só salvo se eu quiser. Quem salva a minha vida sou eu. Eu tenho o livre arbítrio de dizer sim para a vida eterna e não para a vida eterna com Cristo, no reino de Cristo, e não para a vida eterna sem Cristo, porque de toda forma terá a vida eterna. Aqui, ó, vida eterna. Foi salvação da mente, não. Foi a vida eterna, creram. Só creram os destinados. Então, hoje já nasce assim, meu amado. Já tem os eleitos, escolhidos, os destinados, todo aquele que foi destinado, né, por Deus, irão crer. Todo ele irá crer no Evangelho da graça e ser salvo, né? E herdar a salvação, e vão herdar a salvação em Cristo Jesus. Para a vida eterna creram. Creram quem? Os destinados. Somente eles creram, todos não. Agora, olha só. Irmão Von, isso foi até a consumação em 70. Depois de 70, todo espírito é salvo. Há uma corrente, um pensamento, né, teológico dentro da graça que assegura isso, que diz, que ensina isto, né? Alguns irmãos da graça diz que todo espírito, todo ser humano, todo espírito do homem, né, depois de 70, já nasce salvo. Isto é verdade? É o que vamos ver. Presta atenção aqui. Então, daqui você já tem uma ideia, certo? Pode ler, reler, certo? Do versículo 44 até o versículo 48 de Atos 13. Só vão crer para a vida eterna os destinados. Não foi destinado? Não vai crer na vida eterna. Não será, não vai herdar a vida eterna. Os que não foram destinados, ou seja, há pessoas, como disse Pedro. Pedro diz que Deus destinou pessoas para não crerem na vida eterna, não aceitar, não serão salvas para a vida eterna. E aqui também Pedro diz que Deus destinou pessoas, né? Paulo, diz que Deus destinou pessoas, ao mesmo tempo que pessoas nascem para não herdar a vida eterna, pessoas também nascem para herdar a vida eterna. Ao mesmo tempo que nascem pessoas para não crer,
também nasce pessoa para crer. Beleza? Tranquilidade? Então vamos ver aqui. Você pode dizer, irmão, vamos, mas depois de 70, há o ensinamento da graça agora, o pessoal da graça. Depois de 70, todo espírito vai nascer já aperfeiçoado. Eu pergunto, será? Será que depois de 70 vai nascer aperfeiçoado? Olha só, eu vou ler um texto aqui em Apocalipse, capítulo 21, tem um tempo aqui ainda, um tempinho. Apocalipse, capítulo 21, né, versículo de número... A partir do versículo 1, Apocalipse 21, do 1 ao 7, que diz assim. Apocalipse, né, é a última revelação, ou as últimas revelações, né, que João estava na ilha de Patmos, quando ele escreveu, e ele viu, ouviu e testificou de coisas que estavam acontecendo nos dias deles e as coisas que em breve, que em poucos dias iriam acontecer, certo? E ocorreu todo o Apocalipse, todos os acontecimentos, findou no ano 70, com a vinda, o juízo de Deus sobre Israel, a vinda do Filho do Homem, né, e a consumação de todas as coisas e do século, ou seja, o fim da era dos judeus, ocorreu no ano 70. E aqui ele diz, então vi novo céu e uma nova terra, uma nova aliança, ok? Novo céu e nova terra, a nova aliança, a confirmação da graça, a confirmação do reino eterno de Cristo Jesus. Aqui não é literal, não passou o céu e não passou a terra permanece para sempre, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, e o céu, meu irmão, é o trono de Deus. Deus não ia passar o seu trono, o seu céu. Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, a aliança, já se foram, e o mar aqui é o mar da impiedade, certo? Não existe no novo céu e na nova terra. O mar, que é o mar da impiedade, do ser humano ímpio, da maldade, né? Não existe no novo céu e nova terra.